Bom dia a todos e todas. Estamos aqui, Rádio UFES. Essa é de Sergipe, essa é nossa. Vamos para o podcast na área do esporte educacional. Estamos aqui com alegria receber um sergipano, Fabrício Silva. Para quem não sabe, hoje o futebol cada vez mais tem áreas da ciência entrando nas modalidades. Uma delas é como se faz uma análise de desempenho dos atletas, tanto individualmente como coletivamente, como os adversários. Quais seriam os potenciais que precisam ser estudados por profissionais? Usa-se muito a tecnologia, tanto da informática para a coleta de dados, estatísticas, como também com as imagens para se mostrar aos atletas, mostrar aos treinadores, aos auxiliares, como se deve tratar dentro das discussões táticas, técnicas e físicas. Então, vamos fazer primeiro o nosso agradecimento. Fabrício, obrigado por aceitar o nosso convite. E perguntando para você, Fabrício, você é nascido em Sergipe? Bom dia, professor Liparotti. Queria agradecer o convite, agradecer também à Rádio UFES pela oportunidade. Sim, eu nasci aqui em Aracaju, na maternidade Santa Isabel, para ser mais preciso. Perfeito, esse é garantido. Nasci aqui em Aracaju, resido hoje em Nossa Senhora do Socorro. Sou filho da terra, como a gente sempre diz aqui em Sergipe. Okay. Há quantos anos já? Há 26 anos. 26 anos, então. 26 anos. Casado? Casado, não Já... tenho filhos ainda. Perfeito. Pretendo ter um dia, mas estamos aí. Morador, então, no Nossa Senhora do Socorro. O curso que você fez para atuar como analista de desempenho, o curso que você fez foi? Foi o curso de análise de desempenho da CBF, né? Eu fiz junto com a graduação de Educação Física. Com um ano, mais ou menos, de graduação de Educação Física, eu já ingressei na CBF Academy para fazer o curso de análise de desempenho. Ok. Em termos de pós-graduação, sentiu alguma necessidade nessa formação que a pós-graduação tenha te dado? Fiz a pós-graduação em futebol e futsal pela Faculdade Venda Nova Imigrante, a FAVENE, lá de Minas Gerais. Curso online. Okay. Foi mais, assim, para acrescentar currículo, principalmente, mas foi um curso de grande valia. Tem várias outras gamas relacionadas a treinamento esportivo, não só análise, treinamento esportivo, nutrição, preparação física, enfim. Bom, vamos lá. Em relação a se posicionar quanto ao teu time de infância, quem lida com futebol, às vezes tem, dependendo da área que atua, como profissional, como treinador, ou como narrador, ou como... Muitas pessoas acham melhor dizer que não torço para time nenhum, eu sou neutro e tal. Primeiro, qual o teu posicionamento a respeito disso? Se você realmente prefere não, por atuação, não vou comentar que eu era torcedor e tal, que isso pode me prejudicar profissionalmente, ou não há problema nenhum, quando eu era garoto e adolescente, assim, como é que você primeiro se posiciona em relação a esse clubismo, né? Eu fui do futebol, né? Despertei para o futebol por algum motivo. Sim. A associação com o time, para mim, é natural. Agora, realmente hoje, depois como professor, depois como treinador, essas situações são hoje discutíveis. Qual é o teu posicionamento a respeito? Você se posiciona quanto a teu time de infância? Posiciono. Hoje, vou começar por hoje para a gente chegar no ontem. Perfeito. Hoje, eu sempre costumo dizer que eu sou um admirador do futebol. Perfeito. Então, eu profissional disso, exato. Né? Quando eu era criança, eu tinha um clube para torcer de fato. Uhum. Meu pai queria que eu torcesse pro Vasco. Vasco. Mas eu preferi torcer pro São Paulo, porque era um time que me admirava muito por sua intensidade, pelo fato da torcida, a maneira de jogar. Eu peguei aquela época de 2005, 6, 7, 8, 9, 10. Só que a gente sabe que quando a gente entra no futebol, a gente vai criando laços com outras equipes. Eu gostei muito do Corinthians de 2015. Certo. Geralmente, quando eu faço trabalhos como treinador, eu me pauto muito naquele trabalho do Tite em 2015, pela sua organização defensiva,
pelo fato também como a equipe atacava em situações de jogo combinado. O Flamengo de 2019, que a gente pode dizer que é o time da década, ou até do século, sei lá, dos últimos 20 anos. Então, eu tenho esse posicionamento. Eu tenho um apreço muito grande ao São Paulo. Ao São Paulo. Agora, indo na canela mesmo agora. O primeiro time de futebol aqui, por exemplo, da região. Você nascido aqui em Aracaju, tal, e você, quando viu o futebol, você já falou o nacional, a influência do esporte nacional, mas e daqui da cidade? Você teria alguma preferência? Quando de criança, vestiu alguma camisa no coração? O clube que eu trabalho. Clube que você trabalha atualmente. Isso. Ah, ok. Perfeito. E em termos internacionais, você tem alguma ficção? Porque hoje, como nós somos adeptos também ao futebol e ao esporte em geral, há uma tendência de quem gosta de futebol também procurar uma identidade fora hoje. Você tem algum clube específico que você gostaria de citar como tua preferência internacional? Eu gostei muito do Barcelona, acho que se for conversar com o pessoal da área do futebol, vai ser unanimidade, bem dizer. Perfeito. O Barcelona de 2007, 2008, 2009, aquela era Guardiola. E também o Manchester United até a era Ferguson, né? Ferguson, perfeito, que foi histórico. Vamos lá. O jogo da tua memória. Qual aquele que você assistiu e que diz assim, hoje, bom, teve um jogo que me marcou. Qual seria essa lembrança tua afetiva, né, que é tua absolutamente individual, com os teus critérios? Qual o jogo que você diz assim, pô, esse foi o jogo que marcou para mim? Eu vou dizer, professor, um jogo que foi um divisor de águas para eu querer entrar no futebol, pode ser? Perfeito, perfeito. Brasil 1, Alemanha 7. Brasil 1, Alemanha 7. Ali foi um jogo que, assim, me marca até hoje, porque está marcado na história do brasileiro. E todo mundo que trabalha hoje na área do futebol assiste muito aquele jogo para as coisas que você não deve fazer em uma partida de futebol. Isso. E para as coisas que você também deve fazer em uma partida de futebol, no caso da Alemanha. Então, é um jogo que eu me pauto muito, porque muito do futuro da nossa nação em relação ao futebol, hoje em dia, a ciência de dados, a minha área, bem dizer, e toda a área científica do futebol, se pauta muito a respeito daquela Copa do Mundo de 2014. Perfeito. Então, é um jogo que me marcou bastante. Okay. Para a gente brasileiro, marcou negativamente. Né? Sim, mas profissionalmente, o que fazer numa situação similar? Exato. Né? Okay. Exato. Foi um jogo que me marcou muito. Vamos lá. O melhor jogador que você trabalhou, por exemplo, como analista de desempenho, a gente sabe que você tem atuação com a comissão técnica, mas em alguns atletas você faz a orientação, você faz alguns departamentos, não sei como é que está hoje o Confiança, mas emitem até pequenos vídeos individuais, às vezes do adversário, e dos jogadores que você trabalhou, que você já tem uma coletânea aí razoável profissional, qual você jogador que você destacaria, dizer assim, não, esse foi um profissional que você respeita e que indicaria até para que outros profissionais se pautem? Não, assim, uma briga com muita gente agora. faz parte. O futebol, a polêmica e os adversários, né? Mas diga lá. Um atleta que eu sempre quis trabalhar, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele ano passado. Inclusive, ele jogou agora uma final. É o Tarcísio. Tarcísio, que hoje está jogando lateral, eu sempre digo a ele, pô, tu é o que agora? Tu já foi volante, hoje é lateral, já foi meia. Então, é um cara muito profissional. Muito profissional. Ele está atuando onde hoje? Hoje ele joga no Itabaiana. Ele é o lateral esquerdo do Itabaiana. Camisa 6. Deslocado. Exato, é o camisa 6. Mas, assim, é um cara sensacional, um cara muito de grupo. Tem uma presença, uma liderança muito forte. Tem vários outros, né? Claro. Mas nesse caso aqui é um exemplo. Esse em específico. Nós vamos encontrar, né? Todo profissional vai encontrar outros colegas aqui. Nós estamos aqui encontrando na nossa frente, hoje, temos a alegria de receber um amigo que está fazendo todo o controle do áudio nosso. Não sei se está alto, se está baixo, se nós estamos cortando, como é que funciona. Então, essa relação com os profissionais é fundamental. Né? Meu pai dizia que a gente conhece as pessoas quando a gente chega no local, como é que o porteiro, como é que a pessoa que cuida dos serviços gerais nos atende. Ali você conhece
Como são as pessoas e como são as relações. Então, esse lado profissional que você cita, que bom saber, Tarcísio. Parabéns, Tarcísio, e familiares, né? Porque, como profissional, é por aí que a gente trabalha. Você, afinal de contas, jogou bola? Aonde? Lá na tua infância, como é que foi? Então, professor, eu joguei muito futsal. Futsal. Campo não foi muito a minha praia, Uhum. não foi muito a minha expertise, mas futsal, até hoje eu ainda dou um certo trabalho. Quero também mandar um abraço pro meu professor Davi Mendonça. Não, trabalho ao contrário. Não, não é muito compreendedor das Exato. funções. Mas eu nunca fui muito técnico, eu fui muito mais tático. Mais tático. Eu ficava mais parado. Perfeito. Disputou campeonatos colegiais, estudantis? Tá. Disputei muito campeonato colegial. Isso aqui é muito forte aqui no Sergipe e a Isso. gente fica muito feliz de ver a força realmente do esporte estudantil. E a posição, no caso, no futebol, qual seria? Você era um zagueirão caneludo? Você era aquele meio campo mais técnico? Ou aquele avante impetuoso? Como é que você se colocaria nas características de um futebolista? No campo eu jogava mais como volante, né? Volante. Eu jogava muito mais como volante ali na cabeça da área, o famoso 5. Ninguém Famoso passava por mim. Ah, certo. Marcação. Pô, Exato. ok. Os clubes que nós sabemos, atual no Confiança, já teve um início lá em 2019, que nós nos conhecemos, inclusive, nós acompanhamos o seu trabalho, e depois fez uma série de outras incursões. Tivemos também um trabalho paralelo no Socorrense, né, Isso. que fizemos da segunda divisão. E aí eu vou enumerar aqui se eu tiver errado ou falta algo. Por exemplo, sei que você passou pelo Manaus, pela Imperatriz, Dona Luso, Altos, o Flu de Piauí e, mais recentemente, antes de vir ao Confiança, em Itabaiana. Seria esse o seu percurso profissional. Desde 2019, nessa área? Ok. Desde 2019. Como é que o Departamento de Confiança está estabelecendo o título dessa área do conhecimento? Que também é recente, né? Os clubes do Brasil aderiram, como você falou, depois da Copa, né? Sentiu-se que havia uma distância entre o futebol brasileiro e o futebol estrangeiro, e foram ver que nas comissões técnicas haviam grupos, né, com estatísticas, análise de desempenho e tal. Como é que no Confiança entrou? Como é que hoje tem lá uma plaquinha no clube? Como é que está sendo chamado esse departamento dentro da Associação Confiança? Hoje o departamento conta só com um analista, né? A gente até brinca junto com a diretoria que lá a gente bate o escanteio e corre para a área para cabecear. Isso. Porque hoje a gente sabe que no futebol tem uma gama dentro da análise de desempenho, né? Tanto de análise de equipe, análise de adversário, análise de mercado. Então, eles investiram bastante. Depois que a gente subiu para a Série B, eu saí do clube. Mas quando cheguei lá esse ano passado, na verdade, me impressionei. Nunca tinha ido depois que a gente subiu. Ótimo. Então, me impressionei com a estrutura. Tem uma sala muito ampla, espaçosa, conta com muitos materiais hoje para que você possa trabalhar. A gente sabe que dentro da Série C os investimentos serão mais baixos, São proporcionais, até né? porque a quantidade de jogos é menor e tudo mais, apesar que essa temporada e a próxima serão temporadas assim diferentes das outras, né? Essa temporada a gente teve 45 jogos, então é muito jogo para a carga de uma pessoa só. Então a gente espera que no ano que vem a gente já tenha alguns investimentos a mais em recursos humanos do que em materiais de ferramentas. Perfeito. Em relação aos cursos, já falou, teve o curso de análise da própria CBF, né? Que também surgiu depois da Copa, depois do 7-1, então é histórico, realmente é um marco. E além disso, você, na análise de desempenho, qual você sugere como o profissional hoje referência para a tua atuação? Como você falou de alguns clubes, nessa área da análise de desempenho, a quem você diz assim, olha, quando esse estiver falando, atenção nele. Um dos que foram os meus um mentor meu, na verdade começou na faculdade, né? O Marcos, professor Marquinhos, que a gente fazia parte de um grupo de pesquisa.
Ele depois saiu daqui da Estácio e foi trabalhar no Vasco da Gama, mas assim que eu entrei na área mesmo, a referência para mim, um dos caras que eu mais conversava e converso até hoje é o Igor Oliveira, que foi até na lista de desempenho do América, do Icasa, até do próprio Confiança, ele que, se eu não me engano, foi o primeiro na lista de desempenho do Confiança, trabalhou muito tempo no Flamengo. Então ele é um dos caras que eu mais converso a respeito da análise. Hoje ele é proprietário de uma escola de futebol, ele saiu do futebol, mas é um cara que eu converso bastante a respeito de futebol. Está no Red Bull, depois na Bolívia, foi campeão na Bolívia. Exatamente. Ok, então. Também E sergipano. Sergipano, isso, exatamente. Eu também suspeito para falar, porque nós nos conhecemos em jogos universitários, em São Paulo, quando nós dirigimos uma equipe do Rio Grande do Norte. Ele foi com os alunos aqui da universidade de ônibus para São Paulo disputar. E aí nós caímos na mesma chave e nos conhecemos assistindo os adversários. Nós íamos enfrentar a seleção da Bahia e de Pernambuco. Daqui a pouco um olhou para o outro, nós tínhamos nos encontrado na parte técnica, tipo assim, o que estão fazendo os assistindo? Estamos analisando o adversário, que nós já fazíamos naquele período. Então, realmente um profissional que aprendi a respeitar. Como referência também dos treinadores que você teve. Você já passou por tantos clubes e dentro dos clubes essa variação. Qual o treinador, por exemplo, que mais, digamos assim, valorizou essa relação da consulta ao setor de análise de desempenho? Nós sabemos que alguma geração um pouquinho mais antiga tem uma certa restrição a esses contatos. Né? Quer dizer, aceita, escuta, mas não dialoga. Alguns outros já entenderam a importância disso. Qual você citaria como referência positiva de treinador que você atuou nessa carreira, para que pudesse ensinar esse gostaria de continuar trabalhando ou voltar a trabalhar para que desse condições de ajudar, inclusive, mais a sua equipe? Todos os outros que eu trabalhei, eles sempre me utilizaram bem, mas sempre tem aquele que é mais utilizado, né? Vou citar o caso dos meus dois últimos. Roberto Cavalo, do Itabaiana, ano passado na Série D, e agora o professor Luizinho, junto com o auxiliar. Então, nesses dois trabalhos foi muito bem, foi muito legal, muito dinâmico. A gente se entendia bem, trabalhamos de maneira bem legal, em conjunto, né? Isso é importante você comentar, porque quem conhece um pouco do funcionamento de um analista de desempenho é aquele profissional que fica lá em cima, nas cabines, né, com o rádio, quando funciona o rádio, né, quando a comunicação anda, e nós temos no banco, não é o técnico diretamente, porque o técnico está fazendo a leitura à beira do campo. Então, o auxiliar dele que está ali é que é o fundamental para que essa comunicação da leitura durante o jogo seja feita. Então, também, algum auxiliar especial que você tenha também tratado, que você adquiriu uma boa relação e que fazendo com que houvesse a valorização dessa informação junto ao treinador? O Xande agora, com Confiança, a gente trabalhava muito bem. O trio, né? Como o senhor falou, é um conjunto, né? Eu passava a informação para o Xande conversava ali comigo e a gente decidia se essa informação ia para frente ou não, ia para o Luizinho ou não. Só como lembrança, as comissões técnicas europeias, elas têm um grupo de 4 ou 5 profissionais que atuam juntos, inclusive dividindo as funções. Esse escalonamento, às vezes um pouco mais hierárquico no Brasil, não existe na Europa. Quem observar as atuações do Abel, especificamente, quando você vai no mesmo, tem uma série de pessoas lá dentro e todos eles são treinadores tanto quanto, apenas naquele momento atuam em funções específicas, cada um fazendo um tipo de observação. No livro dele, Cabeça Fria, Coração Quente, ele cita muito essa situação, porque são 3 auxiliares, né? Então, um fica com a parte ofensiva, outro fica com a parte defensiva e o outro fica com as bolas paradas. É bem tudo bem